Boa tarde, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos ao Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Nosso boa tarde também àqueles que nos acompanham nessa transmissão ao vivo pelo Facebook, a quem nos acompanha também pelo YouTube. Então sejamos todos bem-vindos, mais um sábado de trabalhos. Antes de iniciarmos, alguns avisos de praxe, até para aqueles que vêm pela primeira vez ou que nos assistem pela primeira vez, para informar que os nossos trabalhos públicos acontecem nas segundas-feiras às 20 horas, com uma palestra dialogada, onde o público pode interagir, perguntar, a gente faz um grande grupo aqui para uma conversa bem interessante. Nas quartas, às 16 horas, aí também temos a palestra, passe, atendimento fraterno, aos sábados, às 16 horas, como hoje estamos fazendo, e ainda nas terças-feiras, às 20 horas, também temos palestra, atendimento fraterno e passe. Então, estão todos convidados. Vamos iniciar então elevando o pensamento a Deus, tomando uma respiração profunda, e ao exalar vamos nos sentindo mais tranquilos, vamos nos acomodando o mais confortavelmente possível, nos deixando nos envolver com essa atmosfera de paz, de amor, que os benfeitores espirituais dessa casa prepararam para nos receber. Que possamos, Pai, ao término dos trabalhos de hoje, sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Que seja uma tarde proveitosa para o nosso esclarecimento, para o nosso conforto, para o nosso consolo. Que possamos aproveitar os ensinamentos que vamos receber aqui, bem como as inspirações da espiritualidade que se faz presente, já nos atendendo naquilo que a gente precisa. Então, com a permissão de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre, damos por iniciados os trabalhos desta tarde de sábado no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Eu tenho a alegria hoje de receber aqui para conduzir o trabalho um pessoal aqui da nossa área de infância e juventude, que vão nos falar sobre a justiça divina. Então nós estamos recebendo aqui o Vitor, a Mariana, a Florença e a Flávia. Então já vou passar de imediato a palavra para eles, que os espíritos amigos e Jesus os iluminem e os inspirem nessa palestra de hoje. Vitor, contigo. Uma boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui representando o grupo da Juventude da Noite, e ao longo desse ano de 2025 nós temos estudado o livro O Céu e o Inferno, que em 2025 completa 150 anos, de publicação, e logo veio a reflexão sobre a justiça divina. E para começarmos a nossa conversa de hoje, nós retornamos para o ano de 1863, no dia 30 de setembro. Como podemos ver no livro Obras Póstumas, Kardec recebe dos espíritos uma mensagem que vai dizer que a partir daquele momento ele começaria a receber uma série de mensagens e comunicações visando trazer um pouco mais de luz para uma realidade que era trazida principalmente da igreja por todos os abusos que eram cometidos em relação à conduta, que estava gerando muitas incredulidades. Estava o convite para o primeiro passo da ampliação da visão da justiça divina. Logo mais 2 anos, em 1865, nós já temos a publicação de 2 livros importantes, que
Desde 63 nós tivemos o Evangelho e, por último, ali, até então, aquele momento, o céu e o inferno, que é a matéria do nosso estudo. O céu e o inferno, ele tem por subtítulo a justiça divina de acordo com o Espiritismo, onde há um convite, através do estudo, que Kardec organiza, trazendo a visão das diferentes doutrinas do que acontece no momento da passagem, o conceito de céu e inferno de acordo com as doutrinas vigentes e também de acordo com a visão do Espiritismo, a existência de anjos e demônios, as penas e recompensas futuras e também uma série de relatos de espíritos que trazem como é a sua situação após diferentes estágios na Terra. Tem aqueles que dedicaram a vida a fazer o bem, tem aqueles que têm alguns tropeços durante a sua encarnação, e todos esses pontos são relatados para que nós possamos refletir e também adaptar a nossa conduta e estudar. Bem, no início do livro de O Céu e o Inferno, Kardec começa trabalhando com o capítulo de O Porvir e o Nada. Então, com isso nós já temos duas hipóteses que ele começa a instigar. Primeira hipótese seria: após a nossa morte no corpo físico, tudo deixa de existir. Se tudo acaba, nós começamos a nos indagar: será que não seria mais lógico eu dedicar a minha vida inteira somente às conquistas materiais? Será que eu preciso me preocupar tanto em não passar os outros para trás e só buscar os meus interesses? Se tudo vai acabar, qual é o incentivo que eu tenho de me melhorar? Essa é uma primeira indagação. Um segundo ponto para a nossa reflexão seria daqueles que porventura vão dizer: não, mas de que adianta talvez eu me esforçar para ser uma pessoa melhor, para fazer tudo certinho, se no final nada vai existir e eu não vou continuar? Se a gente parar para analisar bem essa frase, a pessoa que diz isso, ela já tem um certo medo de um arrependimento futuro. Ora, se tudo vai deixar de existir, não há possibilidade de arrependimento. Não tem por que ela temer isso. Porque se eu fiz tudo pautado na virtude e no bem, se a vida continua existindo, ok, eu vou colher os frutos disso. Se a vida deixa de existir, nada vai me acontecer. Eu não vou ter nenhuma consciência disso. E por fim, nós temos muitos relatos também trazidos pela doutrina espírita, através da mediunidade, dos ouvidos, dos olhos, da boca, do lápis, dos mais diversos tipos de mediunidade existentes. Nós temos muitos relatos nos trazendo e comprovando a sobrevivência da alma. Então, essa hipótese a gente vai deixar de lado e vai partir para a próxima, que é: a vida existe após a nossa vida corporal. Nós não morremos com o corpo físico. E aí, com este ponto de estudo, Kardec começa a também abrir as possibilidades de acordo com as doutrinas vigentes naquela época, e que até então, até hoje, a gente ainda consegue observar. A primeira doutrina que ele estuda é a doutrina das penas eternas, onde é dito que para aquelas pessoas que praticaram bem, existe uma região chamada céu, onde todos vão ter a sua recompensa. Ou para aquelas pessoas que não praticaram bem, que praticaram mal, existe uma região de sofrimentos eternos, onde a pessoa vai ser punida pelo mal que ela fez. Ficando assim o destino de cada um de nós selado a partir do desencarne, a condição que nós tivemos durante a nossa vida. Nós lembramos que em uma das passagens de Jesus, ele, na situação da mulher adúltera, fala que aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra.
lembrando da importância do perdão. E ele também nos lembra, no Sermão do Monte, que todos nós temos a centelha divina dentro de nós, quando ele diz: vós sois deuses. Então ele nos lembra que nós, ainda aqui nesse planeta, temos o nosso lado mais frágil e imperfeito, que sim comete erros e aí precisa de perdão, mas também temos o potencial de atingir essa perfeição, que talvez num curto espaço de tempo nós não conseguiríamos, porque é muito amplo o desenvolvimento do amor, de todos os conhecimentos morais e intelectuais. Então, quando nós passamos a refletir sobre a mensagem de Jesus, nós lembramos que Deus é amor e nos perdoa. E uma doutrina que condena para sempre o ser por erros não possibilita a regeneração desse mesmo ser. Ora, se Deus criou a todos nós, sabendo que nós temos essas limitações e imperfeições, seria justo no final da nossa vida Ele já nos punir eternamente, sem um processo justo de aprendizado? Então, com essa reflexão, Kardec começa a apontar as contradições existentes dentro dessa doutrina das penas eternas. Ele vai começar a explorar a visão de um Deus que é amoroso, bondoso e preza pela regeneração de todos os seus filhos. E com isso nós passamos agora o nosso ponto de estudo para refletir um pouquinho mais sobre a visão da justiça divina, agora com a visão do Espiritismo. Então vou chamar a Mariana para continuar. Boa tarde. A partir disso, então, podemos começar a refletir o que é a justiça divina. Quando nós pensamos em justiça, nos vem à mente tribunais, punições, leis. Mas a doutrina espírita nos diz que a justiça divina, ela não serve para nos punir, e sim para nos educar. Como Victor mencionou, nós acreditamos em um Deus justo, em um Deus amoroso, misericordioso. Logo, essa ideia ultrapassada das penas eternas, de um Deus vingativo, ela já não cabe nesse contexto. Então, será que existe injustiça na lei divina? Por algumas vezes a gente pode até achar que sim, porque nós vemos pessoas boas sofrendo e nós vemos criminosos saindo impunes, e no meio disso nós nos perguntamos: onde é que está Deus? Mas a doutrina espírita nos diz que não há injustiça na lei divina, que diferente da justiça humana, que julga somente nossas ações, além das nossas ações, a justiça divina também julga os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso grau de consciência sobre os nossos atos. É por isso então que duas pessoas que cometeram o mesmo erro podem ter responsabilidades espirituais diferentes. Um juiz humano, ele pode errar, mas Deus, que é o nosso juiz maior, jamais erra. O que nós chamamos muitas vezes de castigo, a espiritualidade chama de
oportunidade de reparação. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos, no item 3, nós encontramos a justiça das aflições. E a espiritualidade vai nos dizer que os sofrimentos podem ser provas ou expiações. E que tanto as provas quanto as expiações têm por trás um objetivo para a nossa educação moral. No item 4 do mesmo capítulo, intitulado Causas Atuais das Aflições, a espiritualidade vai nos dizer que muitas das dores que nós temos na nossa vida atual são por consequência dos nossos atos feitos nessa mesma vida. Por imprudências, por excessos, como por exemplo quando a gente adoece por falta de cuidados com o nosso corpo, com a nossa saúde. E que todos esses processos têm um valor educativo para nós, para que a partir dali então nós possamos começar a agir com mais sabedoria, mais equilíbrio, e também para nós aprendermos que nós sempre colhemos aquilo que nós plantamos. Já no item 5, Kardec vai nos falar sobre as causas anteriores das aflições e que estão ligadas a vidas passadas. Independente se as aflições são de vidas passadas, são de vidas atuais, todas elas são instrumentos da justiça divina para o nosso aprendizado. Deus sempre nos dá todas as chances quanto forem necessárias para que a gente possa recomeçar, para que a gente possa aprender. E as nossas atitudes podem agravar ou então amenizar as consequências que teremos que enfrentar. Já no livro Céu e Inferno, no capítulo 13 e 4, Kardec vai nos dizer que o céu, diferente da visão das penas eternas, onde o céu e o inferno é um lugar, Kardec vai nos dizer que céu e inferno são estados de consciência. O céu, então, representando a paz, a lei do amor, a lei de caridade, quando a gente está conectado a ela, o sentimento do dever cumprido, do coração leve. Já o inferno representa o sofrimento moral, representa nós quando não entendemos o amor de Deus, quando sentimos culpa, orgulho, remorso ou desespero. A partir disso, então, nós podemos refletir que ninguém é condenado eternamente, uma vez que o céu e o inferno são estados de consciência. Nós escolhemos se nós queremos estar em um ou em outro. Dessa forma também nós podemos estar no céu ou no inferno, tanto encarnados como desencarnados. Claro que com o nosso nível de apego material, com o nosso nível de consciência atual, é muito difícil para a gente vibrar sempre na paz, na gratidão, no amor. E por isso também que a espiritualidade nos traz que o sofrimento também é um caminho de transformação. Mesmo que nós ainda tenhamos trevas dentro de nós, ou seja, os nossos vícios, né? Eles servem para o nosso aprendizado. E conforme nós vamos iluminando essas trevas,
nós nos encaminhamos então para o caminho do céu, que seria então a lei do amor de Deus. O céu e o inferno começa dentro de nós, e somente nós temos a chave para um ou para o outro. A chave do céu, então, para nos aproximar do amor de Deus, é manter sempre o nosso coração em paz, ou pelo menos tentar. A escolha de viver em um ou em outro cabe somente a nós. A partir disso, então, nós podemos refletir sobre a importância da reencarnação dentro da justiça divina. Boa tarde. Bom, primeiro vamos conceituar o que é a reencarnação, que é o processo em que o espírito encarna um novo corpo físico. Esse corpo físico é diferente do corpo antigo, né? O espírito pode nascer também em diferentes posições sociais, seja pobre, seja rico, mas toda a sabedoria e todas as virtudes conquistadas em outras encarnações, ele leva consigo em sua consciência. Deus nos criou simples e ignorantes, nem inclinados para o mal, nem para o bem. E para que nós nos aprimorássemos de forma intelectual e de forma moral. E esse aprimoramento se dá através do trabalho intelectual, no amor ao próximo. Como somos muito imperfeitos, ainda infringimos muito as leis de Deus, e por isso ainda são necessárias diversas encarnações. A reencarnação é uma importante ferramenta de progresso da humanidade. E para complementar essa ideia, trouxemos a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eu vou tentar resumir um pouco essa resposta. Deus nos fornece a encarnação como um meio para atingirmos a perfeição. Essa encarnação, enquanto para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. E para chegarmos a essa perfeição, nós precisamos passar por todos os sofrimentos da vida material. Neste sentido, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação é tratada como um processo educativo, à medida que Deus, nosso Criador, como um bom professor, nos dá a oportunidade de tentarmos novamente corrigir as nossas faltas. E ele ainda faz uso do esquecimento do passado, ou seja, nós não nos lembramos do que fomos em outras encarnações, do que fomos, do que fizemos. Isso contribui para o nosso progresso atual. E ainda neste contexto, por que é importante o esquecimento do passado? Bom, geralmente o nosso aprendizado moral, ele vem através de provas e expiações que demandam mais de nós, que são mais difíceis. E se nós lembrássemos de todas essas ações, nós poderíamos ficar angustiados, nós poderíamos ter dificuldades nas nossas relações sociais. Imaginemos em uma situação hipotética, em que estou com um familiar tomando um café e eu pergunto para esse familiar: tu recordas de quando você me matou? E esse familiar me responde: e tu recordas de quando você me estrangulou? Pois é, essas coisas podem acontecer, mas é uma situação hipotética que eu estou trazendo um exemplo. Podem acontecer e podem nos desviar do caminho para evoluirmos.
Agora nós trouxemos um exemplo de reencarnação que está na segunda parte do livro Céu e Inferno. A segunda parte deste livro trata sobre as evocações de espíritos em que eles são questionados de como foi a sua morte e como foi a sua vida. Nós trouxemos o caso de Joseph Maitland. Joseph foi um homem na sociedade que tinha riquezas para suprir suas necessidades, tinha uma boa educação, mas era dócil, educado, entre outras qualidades. Mas nos seus 20 anos ele fica cego. E 10 anos antes de falecer, ele fica surdo. Para entendermos melhor, na encarnação passada de Joseph, ele já havia ficado cego devido a excessos na saúde que comprometeram seus órgãos. E por conta dessas dificuldades que ele enfrentou, ele teve que se privar de alguns prazeres devido à situação de cegueira, ele se suicidou. E após ele culpa a Deus por passar por essa situação, ele não aceita a Deus, renega e acha-o injusto. Ele não consegue enxergar que ele foi o responsável pela sua condição. Na encarnação que ele estava cego e surdo, ele já aceita melhor as suas enfermidades, com resignação, os desafios também, tudo ele consegue encarar de uma forma muito melhor. Neste sentido, a justiça divina vem nos explicar que o espírito sofre pelo próprio mal que ele fez durante as encarnações, sejam passadas, presentes, para que ele possa entender o que ele causou e possa, a partir disso, se corrigir. Nós temos 3 traços que visam apagar uma falta. O primeiro deles é o arrependimento, o segundo é a expiação e o terceiro é a reparação. Ou seja, primeiro Joseph, ele sofre bastante devido ao suicídio que cometeu, sofre bastante na escuridão. E ele, após sofrer muitos anos, ele pede compaixão à providência divina. E aqui a gente vê o arrependimento. Após, ele aceita voltar em uma nova encarnação, com uma dupla privação, ou seja, sendo cego e surdo. Aqui a gente vê a expiação. E Joseph, falando um pouco da reparação, só pelo fato dele ter aceitado a Deus, se resignado nessa última encarnação que ele esteve cego, isso já mostra uma parte da reparação. Mas esse espírito, segundo o relato, ainda gostaria de reencarnar novamente para ser mais útil e ajudar mais os outros e encerrar este ciclo de reparação. Dentro de todo o contexto falado até agora, que possamos ver a reencarnação como uma oportunidade de reparação, como uma oportunidade de tentarmos novamente. A reencarnação, como já falado anteriormente, também é uma forma de amor de Deus e uma forma de perdão para conosco. Agora eu vou chamar o colega Fábio. Bom, boa tarde. Então, Deus, como já finalizamos aqui, Deus é amor. E como prova do seu imenso amor, ele trouxe a doutrina espírita, a doutrina consoladora prometida por Jesus. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos o Cristo Consolador, e no item 3, o Consolador Prometido, fala que a doutrina consoladora ela veio para nos ensinar
todos os ensinamentos do Mestre Jesus através de parábolas. Muitos desses ensinamentos foram esquecidos e mal compreendidos por nós. O Espiritismo, ele nos trouxe esclarecimento sobre a morte, sobre a imortalidade da alma, as vidas futuras e as vidas passadas. O Espiritismo também nos faz nos reconhecermos como parte integrante da natureza e criação do Pai. O Espiritismo, ele não tem espaço para a fé fanática, para a fé que condena. Ele nos traz uma fé inabalável na justiça do Pai, uma fé que nos traz esperança, que nos traz consolo e coragem na nossa caminhada. Por isso Jesus, quando nos conforta, ele nos diz: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então ele nos lembra que os sofrimentos, eles são passageiros, e que mesmo assim ele nos promete o consolo e a esperança, na certeza de um futuro melhor, porque Deus é bom e justo. No capítulo 25, no item 6, no título Observar os pássaros do céu, Jesus ele nos traz uma passagem: observar os pássaros do céu, eles não semeiam, eles não colhem, eles nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Eles não sois vós mais do que eles? Porque também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham e nem tecem. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais vestiu como um deles. Ó homens de pouca fé! Então, com essa passagem, Jesus ele não quis dizer para a gente desprezar a matéria, nem a vida terrena, mas sim termos a fé de que Deus nos acompanha e Ele supre todas as nossas necessidades e supre sem nos deixar faltar nada. A condição de sermos pobres, ricos, é temporária nessa existência. Estamos na busca do aperfeiçoamento das nossas almas, porque os espíritos superiores eles já passaram por essas experiências. Porém, nós também precisamos passar por essas experiências para o aperfeiçoamento e evolução das nossas almas. E precisamos aprender a entregar a Deus, porque nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado e permitir que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Porque Jesus, quando fala, quem tem ouvidos para ouvir que ouçam, ele nos convida a prestarmos atenção na vida e de toda a criação do Pai, enxergarmos os pássaros, a natureza e toda a vida pulsante. Também é importante que mantenhamos os nossos corações abertos para todas as mensagens que nos chegam dos nossos anjos guardiões e de Deus. Lembremos que o mandamento maior deixado por Jesus é a lei de amor, e essa lei ela ultrapassa barreiras das gerações, das crenças, das posses. E ele diz: amai o próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus ama toda a criação e Ele deseja o melhor a todos nós. E com o tempo nós vamos substituindo o nosso sentimento de culpa e de revolta. Então, busquemos mais a Deus, porque Ele nos ama e Ele deseja, Ele nos ouve a todos os momentos, mesmo quando erramos, Ele nos acolhe. E a gratidão, a caridade e a prece feita de coração, elas são as chaves para o nosso caminho até Deus, o amor dele. E no livro psicografado por Chico Xavier, o livro Consolador, na questão 352, tem a pergunta aqui sobre: devemos reconhecer o Espiritismo como cristianismo redivivo?
E ele responde: o Espiritismo Evangelho é o Consolador prometido por Jesus, e pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, estabelecendo a verdade, levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo, a fim de que os homens despertem para a grandiosa compreensão espiritual com Cristo. Todos nós carregamos a força divina de Deus. Mesmo com as dificuldades do dia a dia, Ele não nos dá um fardo maior que não podemos carregar. Ele sabe que a gente tem potencial de chegar à perfeição. E Ele pede que sejamos pacientes para encontrarmos e esperarmos para a nossa felicidade. Em João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus nos diz, para ficar de reflexão para nós, que neste mundo vocês terão aflições, porém tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Gratidão pela tarde de hoje, obrigada por nos receberem. Muito bem, nós é que agradecemos essa equipe aqui, o Vitor, a Mariana, a Florença, a Flávia, por nos brindar com essa excelente reflexão, essa mensagem, como eu me inspirei no início, né, do trabalho, pedindo uma mensagem que fosse reconfortante, uma mensagem de fé, e eles deram esse recado, nos trouxeram essa mensagem de fé, essa mensagem consoladora. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, e agradecer também aos irmãos que preparam esses jovens para estar aqui. Muito obrigado, em especial a Patrícia Caporali, que está aqui nos assistindo, a Ana também, a Su também, que está ali atrás, enfim, não quero esquecer o nome de ninguém, mas assim, o Vitor também, né? Mas enfim, a equipe da área de infância e juventude aqui do Instituto, que fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor, e quero dizer, por óbvio, vocês estão sempre bem-vindos aqui a partilhar esses momentos conosco, certo? Bem, dito isso, então vamos para o momento do passe. Eu vou pedir para os irmãos aplicadores de passe para se posicionarem. Algum de vocês quer fazer uma prece? Alguém se candidatar? Enquanto isso, enquanto recebemos o passe, o Vitor vai fazer uma prece para nós. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar as nossas respirações, levando pouco a pouco o pensamento a Deus, ao nosso Criador. Hoje, aqui nessa tarde de sol, possamos compreender a alegria de estarmos vivos, de compartilharmos experiências com aqueles que nos rodeiam, lembranças boas, lembranças às vezes amargas, mas que refletem a nossa caminhada pela terra. Enviamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos àqueles companheiros de jornada terrena que talvez estejam passando por dificuldades, enfermidades, um desespero, desânimo. Que o nosso pensamento
conectado com Deus, possa chegar até eles, reconfortar suas dores, aliviar a carga que carregam, a fim de que consigam, na sua caminhada, vencer os obstáculos e, mais do que isso, desenvolver todos os sentimentos que até Deus conduz. Sentimentos estes que nos entregam a comunhão, o amor e a felicidade. Agradecemos imensamente o fato de termos agasalho, abrigo, enquanto muitos não têm. Obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua paciência conosco, que nem sempre, apesar de tentarmos acertar, conseguimos, mas que estamos a caminho. Que tu possa ficar hoje conosco, guiando todos os nossos passos. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Vitor. Que assim seja. E assim, então, encerramos o trabalho de hoje, desejando a todas uma boa tarde, um bom fim de semana. Esperamos vê-los em breve numa próxima oportunidade. Vamos todos em paz. Aqueles que nos acompanharam pela internet também, fiquem com Deus, na paz de Jesus. Que assim seja.